Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que a graça preciosa deste grande Deus, que o amor incomparável de Cristo Jesus, aquele que verteu a sua própria vida para nos salvar, que a ação poderosa do Espírito de Deus, que aplica no nosso coração a redenção, seja sobre todos vós, não somente hoje, mas até a volta preciosa deste grande Cristo, Senhor da nossa vida, para todos sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe, meus amados. É uma honra estar aqui com essa igreja amada. Quero externar aqui a minha gratidão ao reverendo Jorge e a todo o conselho, na pessoa do reverendo, todo o conselho, pela confiança em nos convidar e permitir usar deste púlpito para proclamar as verdades da palavra de Deus. Obrigado por todo o momento que passamos aqui juntos e poder conhecer os irmãos, parte da família da fé e trocar experiências. Conheci gente que morou em Colatina, conheci pessoas que são fundadoras dessa igreja, gente recém-chegada a essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela existência dessa igreja. Quero agradecer a família do pastor Jorge, que tem nos hospedado ali, tem cuidado da nossa vida. Temos sido muito bem cuidados, irmãos. Graças a Deus, uma família que tem a hospitalidade em seu coração e tem sido um canal das ricas bênçãos do Senhor à nossa vida. Quero convidar a igreja para que abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Os 4 primeiros versículos deste texto, conhecido de alguns irmãos, e que nessa noite nós queremos compartilhar dessa segurança que nos é concedida pela própria pessoa de Jesus Cristo, pela mediação do seu Espírito na nossa vida. Capítulo de número 8 da Epístola aos Romanos, verso 1, 2, 3 e o verso 4. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amados irmãos, a Epístola aos Romanos, o maior tratado teológico de toda a Sagrada Escritura, e que ganha grande destaque no Novo Testamento. Já no segundo século era amplamente reconhecida, divulgada, citada, por conta da sua autenticidade e de toda a manifestação de sua orientação tão poderosa ao coração da igreja naqueles dias. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versos número 2 e 3, nós entendemos que em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo
provavelmente durante 3 meses, do qual estava ali na Grécia. Ele então escreve essa epístola à igreja amada em Roma. O primeiro capítulo, verso de número 8, nós temos ali uma fé que é professada pelos crentes daquela igreja. O colégio apostólico não havia ainda tido a oportunidade de passar por essa igreja, mas a fé era divulgada em todo o mundo conhecido. O testemunho daquela igreja havia sido partilhado com crentes de outras regiões também. A Bíblia nos diz que Paulo, por meio dessa igreja, tem uma grande alegria de poder agora compartilhar daquilo que Deus tem posto em seu coração como uma orientação. Mas mais do que isso, ele diz: eu quero partilhar convosco algum dom que há em Cristo Jesus, e poder então de alguma maneira ser fortalecido na fé também em Cristo Jesus. É muita prepotência de qualquer pessoa que ensina a achar que só ele tem a capacidade de poder transmitir algo para alguém. Nós mutuamente somos edificados, e Paulo, este grande apóstolo, também tem esse conhecimento e faz isso de forma muito clara, expressando o verso número 11 até o verso número 15. Os estudiosos vão nos dizer que o tema central dessa carta está registrado no verso 16, quando agora Paulo compartilha aos judeus e gentios que a salvação, ela lhe é concedida pelo mérito tão somente de Cristo Jesus. São justificados em Cristo Jesus, algo que não acontece dentro deles, mas uma declaração fora deles, e algo que agora tem uma perpetuidade por causa do grande amor, por causa da escolha eterna, por causa da obra salvífica de Cristo Jesus. Calvino, que era chamado exegeta da Reforma, ele vai dizer que, de fato, este é o maior de todos os legados que nós podemos encontrar dentre os escritos de Paulo no Novo Testamento. Ele chama Romanos de o bem público da igreja. Ele diz: se existe algum livro que nós não podemos abrir mão de modo algum, ele diz, é o livro de Romanos. Não há como exercer qualquer desmérito a este livro. Um grande servo do Senhor chamado George Wilson, ele vai nos dizer que, em vez de permitir que Paulo conhecesse pessoalmente essa igreja, Deus então presta um grande serviço à igreja em todo o mundo, porque antes de conhecer essa igreja, Paulo então é levado pelo Espírito de Deus a escrever a essa igreja. E então este maravilhoso arcabouço doutrinário é compartilhado não apenas com os irmãos em Roma, mas com os irmãos da igreja de Cidade Nobre. Ele diz: isso é um presente que Deus fez com as igrejas em todo o mundo. Eu, quando estava estudando esse texto, e talvez um dos homens que mais tenha pregado esse texto seja o Dr. Mark Lloyd Jones. O Dr. Mark Lloyd Jones começou a pregar Romanos em 1955, e durante 13 anos ininterruptos ele esteve pregando todas as sextas-feiras a epístola aos Romanos, e terminando tão somente quando chega no ano de 1968. E diz então a história que em Westminster este era o evento mais concorrido na cidade. As pessoas afluíam para ouvir não apenas aquele homem que tinha a graça de Deus para expor, mas poder conhecer este doutrinamento que era especificamente doutrinário, mas sobretudo evangelístico também, que confrontava os homens na sua história. Paulo tem um propósito muito claro ao escrever aos irmãos em Roma, e dentre eles é justamente poder caminhar para o oeste da Europa e chegar até a Espanha, e ali compartilhar do evangelho maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Paulo olha estrategicamente para aquela cidade, Paulo olha estrategicamente para o potencial daquela igreja, e deseja agora instruí-los de forma que essa igreja se torne parceira neste testemunho do evangelho do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, no capítulo de número 7, você encontra Paulo descrevendo sobre a lei. E o capítulo de número 8, você tem ali Paulo falando
da segurança que nós temos em Cristo Jesus, que agora nos é aplicada de forma absoluta pelo Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Verso número 16, ele vai dizer bem assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos, meus amados irmãos, no capítulo de número 8, uma dedicação exclusiva na exposição da obra do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes. E o apóstolo Paulo vai fazer menção do Espírito Santo por 19 vezes aí. E ele coloca aí um contraste essencial. Então, quando você pega, e precisa ser feito isso, o capítulo de número 7, você percebe a lei santa, pura de Deus, que nos dá o conhecimento de quem nós somos e como temos infringido a lei de Deus, ou seja, impossibilitados de cumprir a vontade de Deus por causa da nossa carne que é enferma. Ou seja, Paulo está falando assim, por causa da pecaminosidade da natureza humana, nós não temos condição de cumprir aquilo que Deus prescreveu para nós. Se Paulo parasse no capítulo de número 7, nós diríamos: estamos perdidos. Nós estamos agora como alguém que não tem mais nenhuma condição de poder alcançar a salvação dentro da exigência de Deus à vida humana. Contudo, o capítulo de número 8, nesse contraste maravilhoso, o apóstolo Paulo então fala sobre o poder do Espírito, e ele começa dizendo, eu gosto muito da tradução do King James, quando ele diz, portanto, ele já começa com uma obra conclusiva, e ele diz bem assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz aquilo que era incapaz de ser exercido por causa não da lei, porque a lei é boa. Nenhum de nós teríamos conhecido qualquer limite que se apresente diante de nós em uma realidade pecaminosa se a lei não dissesse para nós: não faça isso. Ele diz, contudo, nós não conseguimos observar esse limite, e se não for pelo Espírito de Deus, nós seríamos condenados. E Paulo então começa a dizer que nós só não estamos condenados, porque Cristo Jesus cumpriu essa lei sobre a nossa vida. E Paulo vai trabalhar um jogo de palavras de forma muito inteligente, maravilhosa, inspirada. O verso número 2, ele fala da lei do Espírito da vida e a lei do pecado. Isso não é algo difícil de entender, eu espero não confundir a sua mente, pelo contrário, poder te ajudar nessa noite. Dr. Charles Rhodes, ele vai nos dizer, meus amados irmãos, que todo este capítulo é uma série de argumentos, para que eu e você não saiamos daqui de modo nenhum, se porventura alguém tem dúvidas sobre a salvação, e aí, desculpa poder ter que mencionar isso, mas o grande desserviço que Armínio fez com a igreja, colocando o crente nessa gangorra. Hoje eu estou salvo, mas hoje eu não sei se eu estou salvo. Eu pequei, eu perdi tudo, como se nós pudéssemos de alguma maneira tirar este presente que nos foi dado por Cristo Jesus da sua própria mão. A salvação é um dom gratuito de Deus à nossa vida. E ele diz, o que Paulo faz é organizar todos esses argumentos, de forma que eu e você possamos dizer assim, louvado seja Deus pela salvação. E nada, absolutamente nada, pode nos arrebatar da mão do bom pastor. Nós somos ovelhas que estamos sob o cuidado do bom pastor, e ninguém pode tirar qualquer de uma de suas ovelhas das suas preciosas mãos. Dr. John Stott, ele chega a afirmar que o tema central do capítulo 8, ele diz, não é outro senão um só: a segurança do crente. A segurança do crente não por causa da sua possibilidade de ser salvo, a segurança do crente por causa da vida, da obra e da ressurreição de Cristo Jesus. A segurança do crente por causa do Espírito Santo de Deus, que labora no seu coração, e o Espírito de Deus testifica com o Espírito do crente que nós somos salvos em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, nessa noite nós queremos compartilhar algumas verdades que são asseguradas aos filhos de Deus pelo Espírito do Senhor à nossa vida. E a primeira delas está no verso número 1. Quero convidar a igreja para que possamos ler novamente este grande benefício
que está posto diante de nós no verso de número 1 do capítulo 8. Romanos 8, verso 1, toda a igreja, vamos ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Novamente, agora, pois, Paulo está nos dizendo assim, a salvação, ela proveu-nos libertação plena do castigo. Meus amados irmãos, o primeiro versículo, ele é um sumário de pelo menos 2 capítulos anteriores. E o apóstolo Paulo aí faz uma dedução em cima de todos os argumentos que ele já havia trabalhado anteriormente. E Paulo diz bem assim, portanto, vos afirmo, não há como ser condenados. Paulo, meus amados irmãos, ele está dizendo, olha, o ministério do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, ele nos liberta, ele habita em nós, ele nos santifica, ele nos guia, ele testifica, ele nos ressuscita como filhos de Deus. O capítulo 8 começa dizendo, nenhuma condenação há, e ele vai terminar neste mesmo capítulo dizendo, nenhuma separação há. Então, nós estamos num bloco, onde não há nenhuma possibilidade de acordarmos sem sermos salvos em Cristo Jesus. Ele diz, nós somos salvos por causa da obra perfeita de Cristo Jesus. Uma libertação que vem por meio da pessoa bendita do seu Filho amado. A ideia aí, meus amados irmãos, de condenação é castigo mesmo, você muito bem entende, de destino eterno. Ele está dizendo, não há possibilidade de alguém perecer por causa da obra perfeita de Cristo Jesus. A segurança está alicerçada no que Deus fez em Cristo. E como o Espírito agora, de forma absoluta, aplica isso sobre o nosso coração, na nossa mente, conduzindo-nos a cada vez mais nos desvencilharmos das coisas que para trás ficam e nós avançamos para as que diante de nós estão. Meus amados irmãos, não haverá nenhum castigo para eles. Por que não haverá? Porque Cristo tomou sobre si o castigo que era próprio à nossa vida. A ira de Deus foi aplacada. E Paulo vai dizer, mais adiante, quando a gente entrar no verso número 2, que aquilo que era insuficiente para a lei fazer, ou seja, propor uma expiação na lei pela lei. Ele diz, isso ela não consegue prover. Ele diz, mas Cristo conseguiu fazer. Cristo fez isso. É por isso que ele é a lei do Espírito da vida em nós. A primeira bênção, então, que é proveniente dessa grande salvação que nos é dada, é poder ter a plena convicção que não há nenhuma condenação. Meus irmãos, eu quero apenas parar aqui para dizer assim, para no nosso próprio coração, isso não justifica que andemos em pecado. Não há aqui nenhuma abertura ou possibilidade para isso. O apóstolo João, quando escreve a primeira epístola, vai nos dizer justamente isso. Ele diz, mas se porventura, havendo pecado, nós temos um advogado diante do Pai, Cristo Jesus. Ele diz, nós jamais seremos lançados à nossa própria sorte. Não há uma prerrogativa, porque não há condenação de que agora possamos pecar. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele vai dizer isso de forma muito clara, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que nós somos criados para o louvor da glória deste Deus. Então, usar destes doutrinamentos da graça para dar vazão à nossa carne, eu quero dizer a você que isso é uma evidência muito clara de alguém que não foi regenerado. Porque o quanto mais temos consciência do favor de Deus, mediante esses ensinamentos preciosos ao nosso coração, mais nós nos humilhamos, mas nós evitamos o caminho que é um caminho de perdição, mas nós nos vemos chocados diante
da pecaminosidade da nossa própria vida. Então o apóstolo Paulo, ele coloca diante de nós, neste primeiro versículo, a alegria de poder ser crente em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a salvação, ela proveu para nós o que absolutamente nada poderia prover. Eliminou o mal da nossa vida. Nós não estamos agora sendo levados para as barras do tribunal de Deus com a possibilidade da condenação eterna, apesar de algum pecado que tenhamos cometido, por causa da obra de Cristo Jesus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai nos dizer que uma outra grande verdade que nos é apresentada aqui e assegurada pelo Espírito Santo de Deus aos filhos de Deus, que a salvação proveu-nos libertação plena da lei do pecado e da morte. O verso de número 2 é o verso que talvez venha a ser o grande versículo-chave desses 4 versículos que nós estamos lendo. Ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Bom, se eu e você estivermos agora a caminho da grande cidade de Colatina, uma cidade maravilhosa, e então temos algumas placas de advertência sobre a velocidade que ali está posta. E se porventura sejamos levados aí pelo engano de que é muito cedo, não tem ninguém nos policiando, é uma reta, nós podemos avançar. E de repente, atrás de uma árvore, escondidinho, esteja um policial federal com uma de suas armas mais letais, que é nos pegar na nossa infração. Não adianta você descer do carro e dizer bem assim: senhor, está muito cedo. Eu tomei viagem cedo, eu tenho um compromisso lá. Não adianta você dizer bem assim: quebra o galho aí. Não adianta você dizer bem assim: não era a minha intenção fazer isso. Senhor, alivia dessa vez, eu prometo que na volta eu vou obedecer a velocidade. Ele diz: olha, você é uma pessoa muito educada e tudo, mas infelizmente você está multado. E é isso que Paulo está agora ilustrando para nós. Paulo diz bem assim: o que a lei do pecado e da morte nos diz? A lei do pecado e da morte diz bem assim: você infringiu a lei. E agora você vai ter que pagar por aquilo que você fez. Não foi a minha intenção. Paulo está dizendo: olha, isso não é verdade, porque com Adão todos nós pecamos. Ou seja, a inclinação do nosso coração, ela é sempre tendenciosa para o mal. Alguns dias eu assisti a um videozinho de 2 irmãos, e aí a menorzinha, ela sempre jogava a culpa no maior, chamado Arthur. Não foi o Arthur. Quem fez isso? Foi o Arthur. Quem fez isso? Foi o Arthur. E ele sempre dizia: não, foi o Arthur. Foi o Arthur. Até que a mãe, então, usa de uma sabedoria que lhe é própria e diz bem assim: e quem pintou isso aqui? E ela diz: foi o Arthur. E a mãe diz: mas que pintura linda. Ela diz: então fui eu. Então, o nosso coração, meus amados irmãos, ele é inclinado para o mal. Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está sempre diante de nós. Então, não existe essa possibilidade de não ter uma intenção em fazer, porque a nossa carne milita contra o Espírito, diz a palavra de Deus em Gálatas. E Paulo está dizendo bem assim: o que a lei faz? A lei do pecado. A lei do pecado, ela mostra o nosso pecado, ela mostra a nossa natureza humana decaída. E o que esta lei não pode fazer? Ele diz: a lei não pode romper com o domínio do pecado. A lei não pode romper com isso que está dentro do nosso coração. A lei do pecado e da morte, ela mostra onde nós estamos falhando e apresenta uma sentença sobre a nossa vida. Então, nós entendemos o que é a lei do Espírito da vida. Ele diz: é a lei que revela a pessoa de Cristo em nós, que embora sejamos pecadores, nos mostra que Ele cumpriu a lei a nosso favor, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo diz que a autoridade que governa o nosso coração não é mais a lei moral, embora obedeçamos à lei moral.
e cumprimos os seus mandamentos. Paulo está dizendo: a autoridade que governa também não é a nossa própria natureza humana, porque nós somos de Cristo Jesus. Então nós não vivemos numa vida de pecado mais, nós não somos dominados pelo pecado mais. Paulo está dizendo: muito menos somos dominados pela ambição dessa velha natureza. A lei do Espírito, que significa a libertação do cativeiro do pecado, a libertação do domínio do pecado, ela está agora a nosso favor. Portanto, a salvação, a grande salvação, a obra da salvação de Cristo Jesus, ela nos apresenta, em primeiro lugar, como um grande benefício, essa segurança de que nós não seremos condenados. E em segundo lugar, aqui o verso número 2, Paulo diz, ela também nos assegura que nós estamos livres, libertos da lei do pecado, da morte. Meus amados irmãos, algo que nós precisamos aqui deixar muito claro. São duas coisas. A primeira, Paulo não está dizendo que a lei é má. O capítulo de número 7, verso número 7, ele diz isso de forma absoluta, dizendo bem assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei, ela reflete a santidade e a vontade perfeita de Deus, e ela é posta diante de nós para confrontar a nossa natureza decaída e a nossa imperfeição, e então nós somos aperfeiçoados por essa lei divina do Espírito da vida que está em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo está dizendo bem assim: não há uma bilateralidade da lei, ou seja, ela tanto serve para a vida como serve para a morte. Ele diz: não, ela é para a morte. Por que é para a morte? Porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, e ninguém consegue cumpri-la, só a pessoa bendita de Cristo Jesus. Talvez você se achegue a este lugar e diz assim: pastor, mas eu sou uma pessoa neutra contra isso. Meu amado irmão, não há neutralidade na vida cristã. Todos nós ou andamos em conformidade com a vontade de Deus, ou somos então opositores ao querer de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai nos blindar, ele vai nos conceder este presente de poder olhar e perceber essa plena liberdade que agora foi constituída em nós por causa do Espírito da vida. O apóstolo Paulo está dizendo assim para nós: só existe algo que pode nos impedir de pecar, é a obediência à lei do Espírito da vida em nós, é obedecer a Cristo Jesus. O maior obstáculo para os redimidos não encontrarem prazer na sua própria carne é justamente o Espírito da vida em nós. É por isso que em algum momento um cristão ele diz bem assim: eu preciso consertar isso que eu fiz, a minha consciência está pesada. É o Espírito testificando com o nosso espírito que nós precisamos andar em conformidade com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Em último lugar, meus amados irmãos, ou a terceira verdade que nos é assegurada pelo Espírito Santo de Deus, está aí presente no verso de número 3 e 4. Quando o apóstolo Paulo, ele então vai dizer aos nossos amados irmãos em Roma, que o Espírito Santo de Deus nos assegura que Deus tomou a iniciativa de fazer o que a lei fora incapaz de fazer. Paulo diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma na carne. Então, Paulo está dizendo assim: a lei não consegue, por si mesmo, prover a expiação do seu pecado.
Segundo lugar, Paulo vai dizer bem assim: no que estava enferma, a lei que estava enferma, não. Ele está dizendo por causa da nossa natureza, ou seja, a nossa incapacidade de cumprir o que a lei prescreve. Paulo continua dizendo bem assim: isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, e essa palavra é de suma importância. Ele diz, em semelhança da carne pecaminosa. Paulo está dizendo assim, ele veio e tabernaculou como todo homem, contudo, sem pecado. Não é isso que o autor aos Hebreus nos diz? Ele diz que ele é o sumo sacerdote porque passou por todas as coisas, absolutamente em todas as coisas foi provado, sem cometer nenhum pecado. É por isso que ele pode interceder por nós. E aí ele diz bem assim, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ele diz, então, ele manifestou a sua justiça. Parece uma redundância, mas não é. É de fato assim. Ele diz, a sua ira, ela foi então derramada sobre o justo Jesus. Meus irmãos, quando você olha especificamente o livro de Apocalipse fala sobre o cálice da ira de Deus, este texto é o texto que vai agora ilustrar para nós o que é isso. Porque só Jesus, eu quero usar aqui de um exemplo para nos ajudar no entendimento, só Jesus provou da ira pura de Deus. O que é a ira pura de Deus? Existia o vinho naquele momento em que ele tinha um teor que um iniciante não era capaz de prová-lo. Então ele era diluído com um pouco de água para que ele pudesse então experimentar. Da mesma forma aconteceu com a nossa vida. Quando a ira de Deus ela é manifestada sobre aqueles que andam sobre o cuidado do próprio Deus, essa ira ela é diluída na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, e é manifestado sobre nós por causa da pessoa de Jesus. Então, em alguns momentos, Deus nos disciplina, sim, mas nós não provamos da ira absoluta de Deus por causa de Jesus. Alguns autores chamam assim, da ira pura de Deus, da ira em toda a sua intenção e possibilidade e a extensão da sua ira. O doutor Leandro Lima, quando expõe Apocalipse, ele vai falar especificamente sobre isso. Se você tiver acesso aos seus escritos, vale a pena poder consultá-lo. E ele faz essa diferenciação daquilo que temos provado, e não é na intensidade que merecíamos, e é isso que é a graça. A graça é justamente Deus nos dando o que nós não merecemos, e aquilo que nós merecíamos, Ele não nos concede. Então nós não merecemos o seu favor, a sua bondade, e Ele nos concede. O que nós merecemos, que é a condenação, Ele não nos dá por causa de Cristo Jesus. E aqui Ele está dizendo justamente isso. Ela foi manifestada sobre a vida de Jesus. E o verso número 4, ele diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ele diz, para que a manifestação da vontade, da justiça e da legalidade dos preceitos de Deus fossem observados por aqueles que creem em seu nome, pudessem ser evidenciados na sua vida através de Cristo Jesus. Mas ele agora apresenta a nossa responsabilidade neste processo. Ele diz que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus nos justifica por meio do seu Filho e nos santifica por meio do seu Espírito, meus amados irmãos. A carne é enfraquecida por causa da queda, mas o Espírito da vida nos fortalece para que possamos andar em conformidade com a vontade de Deus. Paulo está dizendo assim, peri amartias, ou seja, oferta pelo pecado.
Deus providenciou uma oferta pelo nosso pecado. E a oferta é o seu próprio Filho Jesus. Portanto, eu gostaria de encerrar nessa noite dizendo o que um homem que às vezes tem algumas controvérsias nos seus ensinos, até porque ele utilizou de seus próprios alunos para escrever os seus comentários. Mas nos ajuda o entendimento com o Dr. William Barclay. Ele diz bem assim: Paulo usa o termo carne para nos dizer assim: nós não andamos mais segundo a inclinação da nossa carne. Ele diz, Paulo fala daqueles que agora não andam segundo a própria carne em oposição a uma nova vida cristã. Paulo fala daqueles que não vivem segundo a carne para agradar a carne, porque o seu anseio é agradar a Deus. Paulo fala daqueles que não se ocupam com as paixões da sua carne, porque ele agora entendeu a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. O Dr. William Barclay, ele vai dizer bem assim: Paulo nos ensina a respeito de viver segundo o Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne, ou os desejos da nossa carne. Nós somos habilitados, irmãos. E sabe, quando eu olho esse texto, diz: Deus, muito obrigado, porque o teu Espírito que habita em nós, que regenerou o nosso coração, deu sentido, deu significado à nossa vida. O Senhor trouxe propósito à nossa existência, e o Senhor agora continua nos conduzindo até o dia de Cristo Jesus. No maior sermão escatológico já pregado sobre a face da terra, do maior pregador que o mundo já ouviu, que foi Jesus Cristo, no capítulo de número 24 de Mateus, ele fala sobre isso. Ele diz bem assim: olha, esse tempo será abreviado por causa dos eleitos. Ele diz, no meio da tribulação, a igreja passando por este período, e nós não vamos ser levados para um canto. Ele diz, não, nós vamos passar por as adversidades, mas por causa dos eleitos. Ele vem, e ele então abrevia este tempo. Meus amados irmãos, eu rogo que em nome de Cristo Jesus, nós possamos olhar para este texto e guardar a mensagem que ele está, como de uma forma pedagógica, apresentando ao nosso coração. Ele diz, olha, nós não tínhamos condições de sermos aceitos diante de Deus, se não fosse o Espírito do Senhor aplicando a obra da redenção sobre o nosso coração. Ele diz, a lei, ou morales, a perseguição por ela, nos conduziria também à perdição. O meio-irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele vai dizer isso: se nós observarmos toda a lei, mas tropeçarmos em um só tio, ele diz, nós seremos condenados por toda a lei. Então é impossível de assim fazer. Nós só conseguimos por causa do Espírito da vida, ou seja, da vida de Cristo em nós, aquele que rompeu o domínio do pecado da nossa vida, aquele que conheceu a nossa fraqueza humana, mas que não tinha nenhum pecado sobre a sua vida. E então se submeteu à vontade plena do Pai, oferecendo-se espontaneamente para estar no nosso lugar. E o verso número 4, ele termina: nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus nos ajude, irmãos, a esquadrinhar o nosso coração, a vivermos como crente, igreja, a vivermos como redimidos, a vivermos como pessoas que têm uma cidadania celestial, que têm um grande prazer em testemunhar da glória de Deus por um procedimento que agrada a Deus. Nós precisamos ter um cuidado com aquilo que nós falamos, nós precisamos ter um cuidado com aquilo que os nossos olhos são postos, nós precisamos ter um cuidado muito grande com as conveniências que este mundo, de forma tão vil, tem apresentado para nós. Nós precisamos lembrar sempre, irmãos, que nós estamos remando contra este mundo. Nós não estamos na mesma forma desse mundo.
Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai dizer no capítulo de número 15, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vivamos como salvos, vivamos como crentes em Cristo Jesus, refletindo a grandeza deste grande Deus e tendo este grande privilégio de poder testemunhar da vida vitoriosa de Cristo Jesus na nossa vida. Precisamos aborrecer aquilo que Deus aborrece. Precisamos aborrecer aquilo que a inclinação da nossa carne se apresenta como voraz em cumprir e que Deus não concorda. Precisamos tomar posturas. Eu penso que uma das grandes dificuldades do cristianismo hoje é tentar ser aceito socialmente. É não ter rosto, é não ter identidade. E nós temos uma sublime identidade. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Salvos para revelar a santidade, o amor, a misericórdia e a justiça deste grande Deus. Portanto, que Deus muito vos abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém, irmãos. Amado Deus e eterno Pai, exaltado seja o teu nome, por teu infinito amor. A tua palavra, Senhor Deus, nos diz que o Senhor nos amou com amor eterno, e com benignidade o Senhor nos atraiu. E claramente, ó Deus, temos entendido, ó Deus, que se assim não fora, nós não teríamos nenhuma condição de estar diante do Senhor, Pai. Obrigado pela graça irresistível do Senhor. Obrigado pela obra maravilhosa do Teu Filho amado. Te agradecemos, ó Jesus, por ter tomado o nosso lugar. Te agradecemos, Espírito Santo do Senhor, por conceder ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida, essa convicção, essa certeza absoluta, que somos guardados em Cristo Jesus, que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Ó Deus, que esta verdade possa permear o coração de cada irmão que está presente aqui neste lugar. E possa, ó Deus, incendiar o nosso coração, de modo que vivamos uma vida santa e agradável a Ti, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, confessar os nossos pecados diante do Senhor. E possamos, ó Deus, viver de modo que o Senhor, ó Deus, seja exaltado por meio da vida de cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. Deus, nós somos fracos, nós somos falhos, reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação. Ó Deus, nós não precisamos de uma autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto, ó Deus, daquele que começou boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus Santo, nós rogamos que nenhum de nós saiamos daqui, ó Deus, sem a plena convicção de que somos salvos em Cristo Jesus. E se porventura no nosso meio existe alguém que ainda não desfrutou da Tua salvação, ó Deus, que o Senhor abra a mente e o coração, e Teu Espírito possa convertê-lo a Ti mesmo para a glória do Teu nome. Rogamos, ó Deus, que a graça bendita do Senhor, o amor imutável de Cristo Jesus, aquele que se entregou por amor a nós, e a presença fortalecedora do Teu Santo e Divino Espírito, a vida do Senhor, a santidade do Senhor, repouse sobre nós, o Teu povo, não somente hoje, ó Deus, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor.